Os irmãos podem sentar. Eu vou, antes da ministração da palavra, declamar um hino que está na fiação do nosso culto. E faz tempo que quero passar essa mensagem desse hino para a igreja. Eu comentei hoje na escola bíblica. Desapareceu um povo. Muito em breve vai sair uma notícia. Muito em breve vai sair uma notícia. A mensagem é muito poderosa. Muito em breve vai sair uma notícia. Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que de desapareceu. um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Aquele Deus. povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Aquele povo barulhento. Onde está que não se vê nenhum irmão? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Com voz de lamento vai dizer nesse vai momento: dizer neste momento, aquele povo foi embora para Sião. embora pra Sião. Oh, glória a Deus! Onde está a juventude dessa igreja? Oh, glória a Deus, aleluia! Onde está A juventude dessa essa igreja. igreja? E as irmãs dos ciclos de oração que a Deus tanto clamavam. E as crianças que cantavam. Elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Oh, glória! Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos a reconciliação. Mas Infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Oh, glória! Onde está aquele irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Aquele povo foi embora para Sião. Aleluia, glória a Deus. A palavra que vai ser ministrada para a igreja, eu vou pedir que eu vou ler na Bíblia as mensagens. Gostaria que os irmãos abrissem e lessem os versículos e, se possível, anotassem. É uma informação que eu preguei em várias igrejas do interior aqui em São Paulo, mas um assunto que eu vejo entre os irmãos de vários ministérios uma dúvida. Então nós vamos ler na Bíblia para tirar essa dúvida. Na realidade, ela vai complementar o estudo de hoje que nós tivemos na escola bíblica, que foi confessando e abandonando o pecado. A mensagem que eu vou trazer para a igreja é a diferença entre pecados.
É importantíssimo para que nós realmente façamos parte do povo que vai embora para Sião. Antes de eu iniciar a palavra, eu vou querer 2 comentários de 2 irmãs que estão aqui presentes, que vai incentivar os outros irmãos a virem para a escola bíblica, que é dirigida pelo nosso pastor, que está aqui, pastor Aurélio. A irmã Elaine, o que a irmã achou hoje da escola bíblica? Uma bênção. A irmã Neuza. Foi maravilhoso, pastor. Eu guardei várias coisas dentro de mim, porque foi bênção do Senhor, né? Começou pelo casal, né? Que Deus preparou lá no Jardim do Éden, né? Aí tudo começou por ali, né? Começou numa grande bênção, numa grande maravilha e tornou-se que o homem e a mulher não resistiu à tentação do inimigo e caiu e aconteceu o que aconteceu. Pagar o preço, todos nós hoje. Eu cheguei a falar para os irmãos que estavam presentes que se essa minha Bíblia que está aqui na minha mão fosse uma forma de bolo e que aqui embaixo tivesse uma falha, quase como um triângulo, e eu fosse fabricar vários bolos, todos eles sairiam com aquela falha. Essa falha é o pecado que nós herdamos de Adão, porque assim que ele pecou, criou-se essa falha na forma dele. E nós herdamos esse pecado. O assunto que nós vamos falar é sobre diferenças de pecados. Vamos em 1 João, capítulo 5. 1 João é no final da Bíblia, é 2 folhas antes de Apocalipse, que é o último livro. 1 João, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 19. O apóstolo João, o último apóstolo que ficou vivo após a ressurreição de Jesus, em 1 João, no capítulo 5, no versículo 16 ao versículo 19, ele diz o seguinte: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado. Conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Então, o apóstolo João está dizendo que há uma diferença entre pecados. Ele está dizendo claramente, ele fala que há um pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Vamos ver no início da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 32, um comentário forte de Moisés, o profeta. Êxodo, capítulo 32, foi quando Moisés desce do monte com os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, e ele vê a nação de Israel adorando bezerros de ouro. Então aquilo foi grave demais, que as tábuas são quebradas ali. Então no versículo 30, Êxodo 32, versículo 30, Moisés fala o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura fazei propiciação por vosso pecado. Ele disse: eu vou lá interceder por vocês. Antes, porém, ele disse que aquele pecado, e eles construírem os bezerros de ouro, era um grande pecado. Se Moisés fala que aquele pecado era um grande pecado, se existe um grande, existe um pequeno. Então tem pecado grande e pecado pequeno. Não é aquela conversa que as pessoas falam assim: não, tudo é pecado. Não é bem assim. A gente vai ler na Bíblia aqui. Eu não estou criando doutrina, eu vou ler na Bíblia o que eu estou falando. Primeiro, o apóstolo João falou que tem pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Que a gente pode interceder, a gente pode orar. Por isso que ele falou aqui, Moisés, eu vou subir ao monte e vou, porventura, farei propiciação por vosso pecado. Eu vou orar por vocês, eu vou interceder. Então, ele disse que aquele pecado era um pecado grande. Continuando, vamos ver no livro de Hebreus o pecado que é para a morte.
um dos pecados para a morte. Não é só esse, vai ler mais alguns. Porque hoje nós falamos na escola bíblica, confessando e abandonando o pecado. Então a gente fala isso na escola bíblica, e a pessoa sai e não sabe nem o que é pecado ou a diferença, então tem que ser explicado. É uma obrigação nossa explicar. Aos Hebreus, capítulo 10. Nós estamos falando sobre o pecado que é para a morte agora. Esse aqui é para a morte, é gravíssimo. Aos Hebreus, capítulo 10, eu vou ler do versículo 26 ao 31. É que eu vou ler e explicando. Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então eu vou continuar lendo, só que eu tenho que ir explicando. Primeiro, aqui fala se pecarmos voluntariamente. Tem outras traduções que falam se nós pecarmos deliberadamente. É quando a pessoa peca sabendo o que está fazendo. Nós vemos aqui, além do que estava no estudo da lição de hoje, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, fala que quando Eva comeu do fruto, ela foi enganada, que Adão, ele não foi enganado. Nós vemos aqui, está lá, 1 Timóteo 2,14, fala que Adão, ele não foi enganado, ele pecou deliberadamente, pecou sabendo. Ele pecou sabendo, nós explicamos aqui hoje. Então, o pecado deliberado, a pessoa já tem conhecimento da verdade, ela conhece a palavra, ela está nos caminhos do Senhor, e ela fala, eu vou pecar, depois Deus me perdoa. Não é assim que a Bíblia está dizendo aqui. Está dizendo o seguinte, a gravidade, vocês ainda não passei para a igreja, vou passar aqui mesmo. Olha só, se pecarmos deliberadamente ou voluntariamente, não há mais sacrifício pelos pecados. O que acontece? Mas há uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Vamos pular, vamos para o versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho do Homem, vírgula, para por aqui. Primeiro, a pessoa que peca deliberadamente, ela fala, vou pecar mesmo, pois Deus me perdoa. Ela tem esse raciocínio, está dizendo que ela está pisando de novo o Filho do Homem. Olha, está escrito aqui, eu não estou inventando, está escrito aqui. Está pisando o Filho do Homem. Depois continua, vírgula, e tiver por profano o sangue do Novo Testamento. O sangue do Testamento é como se o sangue de Jesus, aquele que nós participamos na Santa Ceia, está profanando o sangue. E o mesmo versículo fala, e fizer agravo ao Espírito da Graça. Está escrito aqui. E fizer agravo ao Espírito da Graça. O pecado deliberado, a pessoa já tem conhecimento, está lá anos no caminho do Senhor, ela fala, vou pecar, depois Deus me perdoa, ela acha que é assim. A Bíblia está dizendo que pisou Jesus de novo, profanou o sangue que foi santificado e fez agravo ao Espírito da Graça. E não para por aqui, vai continuar o versículo. Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O rei da causa é cair nas mãos do Deus vivo. Certa ocasião, Davi falou assim, não, se é assim, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Porque ele sabia que Deus era misericordioso, ele ia pedir perdão. Mas aqui está dizendo que no pecado deliberado, não é que a pessoa caiu por um deslize, ela caiu de caso pensado. Não, eu sei que é errado, fazer pronto. Essa atitude, está dizendo a palavra, coisa terrível, é cair nas mãos dos Deus vivos. Um outro pecado, que a Bíblia fala que é diferente dos outros. O assunto aqui é a diferença entre pecados, é para acrescentar conhecimento para a igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele vai falar nitidamente que é diferente esse pecado. Isso aqui eu comentei hoje, por causa de uma fez uma pergunta, eu comentei na escola bíblica. Nós saímos do assunto, nós estamos no assunto que é pecado. 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar de novo de pecado que é diferente do outro. Moisés falou que aquele pecado era grande, porque tem pequeno, tem grande, tem pequeno. O apóstolo João falou que um é para a morte, o outro não é.
Aqui vai falar um outro pecado que é bem diferente dos outros. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que é a prostituição que fala aqui? Prostituição é ter relação sexual com outra pessoa sem estar casado legalmente. É isso. Mas continua dizendo: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hoje a irmã Elaine estava comentando na escola bíblica que uma conhecida dela a questionou dizendo assim: me mostra na Bíblia onde fala que é errado fumar. Ela comentou isso aqui hoje na escola. Versículo 19: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Até lá no maço de cigarro vem mostrando as consequências ali. A pessoa está estragando o próprio corpo. Aqui está dizendo, ó, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Na hora eu ia comentar, mas era muito assunto, ia sair muito fora. Então eu estou comentando agora que é a hora de estar falando. Mas voltando ao assunto de diferença de pecados, tem o que falar no versículo 18 ainda. Fugir da prostituição ou da fornicação, conforme outras tradições. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Que corpo é esse que o apóstolo Paulo está falando? Primeiro, a pessoa peca contra o próprio corpo, o corpo dela. Ela pode pegar doenças venéreas, AIDS, blá 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 blá, além de ser pecado. Segunda coisa, ela peca contra o corpo da igreja. Hoje, após na consagração, eu ministrei uma palavra que eu falei sobre que Acã, ele pecou e a igreja perdeu a guerra. A nação de Israel perdeu a guerra. Eu li aqui que Jonas, ele estava, Deus falou para ele, vai lá e pega Manine, ide, ele não voou não, ele foi outro caminho. Daí Deus ia afundar o barco, por causa de uma pessoa. Estou dizendo, isso foi, porque aqui hoje de manhã, Jonas, Acã, foi outras mensagens. É que o tempo todo estou pregando, estava aqui e preguei. Então, a pessoa faz as coisas de forma deliberada. Então, o pecado por exemplo, de Jonas não era um pecado para a morte, ele não morreu. Ele voltou atrás, tudo bem. O de Acã já era para a morte. Porque toda a nação de Israel, eles foram para a guerra e foram morrendo, todo mundo, pai de família, tinha criança. Porque ele roubou, fez o que? Ele pegou um anátema, amaldiçoado. Então, tem pecados e pecados. É o que nós estamos falando. Aqui no versículo 18 ainda tem outra informação. Pecamos contra o próprio corpo, o corpo da igreja e o corpo de Cristo. Nós pecamos quando nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então tudo isso aqui que eu estou mencionando são pecados. Agora vamos supor que a pessoa, ela aceitou Jesus, ela está há 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela estuda pouco a Bíblia, vem na escola bíblica quando não chove, quando não faz frio, ela tem um culto de ensino, ela não participa, ela tem pouca informação. E ela comete um desses pecados que a gente leu aqui. Tem mais, mas vou ler só isso aqui. Está muito bom o assunto aqui, para não ficar muita coisa na mente das pessoas. Então, nessa situação, o acusador vem, ou envia o ministro dele, que vai acusar a pessoa. Você está na igreja e faz isso. Mas a pessoa, ela não tem a informação. Ela está na igreja, mas ela não estuda, ela não participa, não lê Bíblia, não vem na escola bíblica, não vem no culto de ensino, não está ninguém aí. Ela vem, ela fala, não, assim tá bom, estou indo na igreja. O que acontece? Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Isso aqui que nós vamos ver, Atos 17, Deus leva em consideração e a igreja também, quando não tem conhecimento. Atos 17. Por incrível que pareça, passei por uma aprovação muito grande há anos atrás, gravíssima, de me derrubar mesmo. E esse versículo aqui me ajudou. Atos 17, 30 e 31. Mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância.
Isso aqui é muito forte, igreja, não é simples, não. Aqui é para tirar o que o demônio colocou, o acusador, ou as pessoas que por ele foram usadas. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. A pessoa não estava firme, e ela cometeu um pecado de morte, mas ela estava ignorante, ela não sabia. Hoje aqui no estudo, uma das irmãs falou assim, mas eu não sabia que Adão e Eva podiam ter filhos. Comentou isso, né, irmã? A irmã comentou. Ela achou que... daí os irmãos brincaram, que tudo brincou. Ela falou que não sabia disso. Então eu expliquei, por exemplo, eu expliquei, até dei um exemplo na hora. Estou eu e o pastor orando aqui em cima no altar. Nós estamos de terno e gravata. Eu falei, se entrar uma pessoa que nunca veio na igreja, nunca foi nem igreja, um jovem, e ver eu e o pastor de camiseta aqui pregando, ele acha que é normal. Eva era nova no paraíso, ela chegou depois. Então o inimigo, ele veio correndo rápido, falou, não, ela não sabe de nada, ela é nova, é jovem, é mais fácil de enganar. Então os irmãos perguntaram por que eles não tiveram relação antes. Eles eram eternos, não tinham pressa. A pressa que tem é o mundo. A pressa é o mundo que tem. Eles não tinham pressa para isso. E Deus aumentou o desejo. A gente leu que não ficou. A gente leu, Gênesis capítulo 3, versículo 17, que Deus aumentou o desejo depois, mais forte. Mas eles tinham. A gente leu aqui, Gênesis 1, 28, que Deus criou o homem baixo e feio e falou: frutificai e multiplicai-vos. Então tudo isso foi comentado hoje na escola bíblica. Pode falar. Deus chamou a atenção de Jonas que o povo de Nínive era ignorante. Ele não tinha conhecimento daquilo que ele estava fazendo. Acrescentar o Senhor sobre a ignorância. Isso. O próprio Deus chamou Jonas e falou: o povo de Nínive, Jonas, ele é ignorante, ele não sabe distinguir a mão direita e a mão esquerda. Isso. Nos últimos versículos ele fala isso, no capítulo 4. Justamente. Aqui ainda no 30, 31, continua o raciocínio fortíssimo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que fará justiça, e com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disse, deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então haverá o julgamento. Coisas terríveis caindo nas mãos de Deus Filho. Então, nós notamos aqui, nessa linha de raciocínio, que existem pecados grandes e pecados pequenos. Tem pecados que são para a morte, que a gente nem intercede, a pessoa ela tem conhecimento de causa, ela fez porque ela quis. A gente intercede por pecados, que são tropeços que a pessoa realiza, não algo de sã consciência. A pessoa tem conhecimento, fala, vou fazer e pronto. Então a mensagem que eu tenho para a igreja é essa. E no caso do louvor, só para encerrar, Lucas capítulo 17, desapareceu um povo. Um irmão, eu estava conversando com ele no local aí, ele fez um comentário, eu não fui confirmar o que ele comentou, mas vou falar para a igreja, eu não confirmei o que ele falou. Ele falou o seguinte, ele falou que nos Estados Unidos, ele falou isso, eu não confirmei, mas vamos só comentar, depois eu confirmo. Ele falou assim que nos Estados Unidos, as companhias aéreas não permitem que o piloto e o copiloto sejam evangélicos, tem que ser um só. Eles acreditam que no arrebatamento, se for os dois, ele não cai. Isso ele comentou, eu não nem confirmei. Mas aqui em Lucas 17, versículo 31 ao 36, diz o seguinte, Lucas 17, 31 ao 33. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrados da mulher de Ló, virou saco de sal, porque ela falou assim, meu celular. Ela pôs só o celular, virou saco de sal. O celular, então só o celular dela. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama,
Um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. Desapareceu um povo. Então é isso que é a mensagem que eu queria passar para a igreja. Sou grato pela oportunidade.